extremamente desagradável com skip, ciclos curtos e impress. Clínicas com alinhadores transparentes. Não se vêem, são transparentes. Larga-me! Falámos aqui de Zorlac, foi pena não ter estado, Ana, Tive mas muita acho pena, que eras sim. uma pessoa pela qual ficarias facilmente apaixonada. Mas queres saber o que é que ele faz, não é? Eu quero saber o que é que ele faz, sim. É streamer e consumidor de badalhocas. Tipo streamer. Atenção, porque eu sou consumidor de badalhocas, atenção, ok? Eu consumi muita badalhoca na minha vida, portanto eu não estou aqui para criticar. Ele não está aqui para criticar, ele está até com uma atitude construtiva para que elas sejam cada vez melhores badalhocas, para que aprimorem a sua badalhoquice. Bem, se quer rir desbragadamente... Mude de rádio. Não, fica a ouvir, mas mude de dentista. Aposte nos alinhadores da Impress para ficar com uma boca que, enfim, pode escancarar à vontade, assim. Os alinhadores transparentes desenvolvidos pela Impress impressionam por serem tão discretos. Perceberam? Impress impressionam. Sou impressionante, não sou? É tão impressionante que até faz impressão. Há clínicas Impress de norte a sul do país, em Lisboa, no Porto, em Braga, enfim, em todo o lado, portanto não há desculpas para não pôr esses dentes na linha. E para quem anda sempre a mudar de país, não é preciso interromper o tratamento porque a Impress tem clínicas pela Europa toda. Descubra onde em smile2impress.com. Bom, se pensam que as histórias de, chamemos-lhe assim, amor, protagonizadas por Zorlac e as suas várias cara-metade ficaram por aqui, desenganem-se, isto está só a começar. Zorlac, conta aí sobre aquela miúda com quem começaste a namorar aos 17 anos. Eu não conhecia a rapariga. Um dos meus melhores amigos da minha escola era o Pedro. Estava interessado na rapariga, tinha-a conhecido e estava interessado na rapariga. Ok. Resumindo, tínhamos o Pedro interessado numa rapariga e o Pedro pediu ao Zorlac, que na altura ainda era só Ricardo, mas pronto, vamos chamar-lhe Zorlac, para ir com ele a um double date com a tal rapariga e a prima dela. Ok. Já se está mesmo a ver como é que isto vai acabar, não é? Com o campeão do Zorlac a ficar com todas. Com as Até duas? Aposto, não sei porque eu tenho este feeling. E fomos para a casa dela beber copos, com a prima, os três. E o velho, pimba, saltou para cima da prima. Opa, impossível, não é? Impossível. Alguém tem que as descobrir, não é? Alguém tem que as descobrir. Bem, fiquei lá a pinar até de manhã. O meu amigo Pedro tentou meter conversa com a rapariga outra vez e não sei o quê, a gaja mandou para trás. Que classe. Alguém tem de descobrir, não é? Portanto, de um lado Com temos... uma manta. Claro. Estava frio. Claro, isto foi no inverno. Sim. Portanto, de um lado temos sucesso estrondoso de Zorlac, que fica com a prima até de manhã a pintar. A pintar, isso. Sim. Eu vi o que fizeste aí, Ana. Sim. À espera que eu dissesse a dar ao pincel, mas nós não somos esse tipo de podcast. Na pior das hipóteses, diríamos aquele clássico, quanto mais prima, mais se lhe rima. Já o Pedro não teve sorte nenhuma. Que surpresa, não é? O Zorlac começou então a sair frequentemente com a prima. Só que aquilo nunca mais se desenvolvia, não se tornava sério e ele fez um ultimato à miúda. Eu disse, isto começa-me a incomodar porque a gente anda nisto, mas não temos nada. Portanto, eu acho que era suposto ver se tínhamos alguma coisa. E ela diz, sabes, é que eu tive um namoro e foi bem horrível o terminar. E eu, então, o melhor é não continuarmos com isto. E eu tinha melhores. Não era que a miúda não fosse gira, mas havia concorrência fortíssima. Ele tinha melhores à espera. Claro. A rapariga já era muito gira, claro, para ele andar com ela, mas havia outras ainda melhores, todas a esgatanharem-se para ver quem ficava com o gostosão do Zorlac. Portanto, ele teve de mandar aquela passear e passar à próxima, que a fila já estava maior do que aquela fila para votar nas Do que na eleições do loja de Benfica. cidadão, Sim, às sim. 7 da manhã, sim. E adivinha lá, Ana, para quem é que ele passou? Então, para a outra rapariga, por quem o amigo Pedro era apaixonado. Pois claro, ela estava ali à mão de semear, não é? Vai daí o Zorlac, que era um rapaz como deve ser, foi contar da sua nova relação ao Pedro, não é? Que é o seu amigo, que queria casar com essa menina. E foi contar também à prima da menina, com quem ele há pouco tempo se queria casar. E de facto, com este argumento, era impossível os outros não entenderem. Pois se ela era podre de boa. Lembra-me só uma coisa, como é que o Zorlac chamava ontem aquelas pessoas que saem de uma relação e começam logo outra? Eu acho que era badalhocas. Fará isto do Zorlac um badalhoco? Então, pois com certeza que não, badalhoca é um substantivo que só faz sentido no feminino. Namorei 6 anos com a mesma rapariga. Vocês não têm noção do que era o meu telemóvel quando acabou a relação. Mano, era só mano. Puta, eu não queria estar com ninguém e aquela só parecia que tinham estado à fila de espera ou espera que um gajo acabasse de namorar. Eu nem conseguia comprar. E eu não queria nada, Não me chatei. Não sei o quê, anda comigo, vamos ali. E eu, não vou a lado nenhum. O coração do Zorlac é uma espécie de loja do cidadão. As pessoas vão para a porta às 6 da manhã Lá para está. conseguirem uma senha para lá entrar. Imaginem o inferno que é a vida deste homem, sempre com mulheres loucas à perna, desejosas de o beijar. Ele devia aconselhar-se com o Brad Pitt, não é? Para ver como é que ele faz. E atenção, que o Brad Pitt é apenas uma cara bonita, mas Zorlac não. Zorlac é uma combinação rara, muito invulgar,
de beleza e inteligência, porque saía-se tão bem nas conquistas amorosas como nas conquistas académicas. Era excelente aluno na faculdade. Por exemplo, fez o melhor trabalho da cadeira de empreendedorismo. Tratava-se de um projeto de uma clínica veterinária. Tinham que definir a localização, o plano de negócios, etc. E ele assim fez, com a excelência do costume. No entanto, chegou à pauta e viu um 0. Fui ter com o prof, onde é que está o prof? Bati à porta do gajo, abre a porta e eu viro-me para ele: desculpe, mas o que é que aconteceu? Você não recebeu o meu trabalho? E ele: não recebi o teu trabalho, mas é plágio. Eu: doutor, eu sou de Lisboa. Foi a minha reação. Doutor, eu sou de Lisboa. Eu sou de Lisboa, como é que pode acusar um pobre lisboeta de fazer plágio? Eu não faço isso. Eu não sou limitado como estes meus colegas aqui da Faculdade de Castelo Branco. Não, espera, não era isso. Mas a parte deles serem limitados, ele acha na mesma. Sou de Lisboa. Uma cara bué estúpida do género. O gajo deve ter visto uma clínica em Odivelas e pensou que eu tinha ido entrar à internet. Eu: doutor, então, mas eu fiz exatamente o que você pediu. Não, fez. Mas é plágio. E eu: mas alguém fez um trabalho igual ao meu? Em Odivelas? Dizer, a maneira como o seu trabalho está escrito, vê-se perfeitamente 100% que é plágio. E eu começo-me a rir. Doutor, isso faz todo o sentido. O doutor está a assumir que eu tenho que me incluir em termos de letras num sítio onde eu não me incluo. E eu começo-me a rir. Será que quando o Zorlac relata histórias em que chorou também faz assim? E na altura comecei a chorar. A maneira como o seu trabalho está escrito vê-se que é plágio. O doutor quer que Zorlac se inclua, em termos de letras, num sítio em que ele não se inclui, que é o sítio do quase analfabetismo dos seus colegas de turma, quando Zorlac é muitíssimo superior e tem até obra publicada e premiada. Juro. Normalmente o empreendedor escreveria com a qualidade que o meu trabalho está escrito? Não, porque o empreendedor também não é de letras. E o homem fica a olhar para mim. Portanto, eu arrisco-me a dizer que o trabalho está mais bem escrito por mim do que se fosse o doutor a escrevê-lo. E o homem a olhar para mim. Porquê? Porque eu adoro escrever, doutor. Eu vou buscar o meu portátil e eu vou-lhe mostrar tudo aquilo que eu já escrevi. Eu vendo os meus textos. Eu depois mostro-lhe quantos prémios é que já ganhei em escrita criativa. Você vai ler e vai reconhecer a minha escrita no trabalho. Porque eu não me esforcei para escrever aquilo. Eu escrevi como sei. Nem foi uma coisa que eu me tenha esforçado para escrever muito bonito ou qualquer coisa. Eu tenho as provas que escrevo até bem melhor do que o que lá está. Ele tem prémios em escrita Ele escreve tanta informação. Sim. Ele escreve, tem provas de que escreve até bem melhor do coque, lá está. Espero que não escreva do coque e que o do coque fica só para a oralidade. A minha questão é, tenho muitas, mas por exemplo como é que num trabalho sobre uma clínica veterinária poderá destacar-se assim tanta verve do autor, não é? Como é que há escrita criativa ali no meio? Será que havia poesia sobre disparatizações? Oh pulga! Eu disse disparatizações. Não, isso era se fosse de disparate, é disparasitações. Mas eu também nunca tive obra premiada em escrita criativa. Provas de que ele escreve melhor do que o que lá está. Gostava de ver. Eu acho que ele é muito bom na escrita criativa, no sentido em que tem de inventar vocabulário quando não se lembra. O objetivo Smart já não me lembro nada. Mas também me lembro de que era um algoritmo, era uma só me veio a onomatopeia à cabeça, que é Smart, porque essa é de não sei o quê. Mas, já não me lembro como é que isso diz. Não é uma onomatopeia, como é que isso... está-me a faltar a palavra. O que é essa que a gente faz uma palavra com o início de letras de coisas para decorar? What? Onomatopeia é nos otomanos uma otopeia. Meu Deus, tu exaste bem com o Zorlac. Muito bem. Foi uma escrita muito criativa da tua parte. Agora, eu acho que os resultados desses tais concursos de escrita criativa que ele venceu deviam ser auditados, deviam ser revistos. Temos que saber quem eram os outros concorrentes para o Zorlac ter vencido. É que ganhou uma pessoa que não distingue uma onomatopeia de um acrónimo, não é? Às vezes são parecidos, não é? Podemos dizer, esmagou o objeto com toda a força, smash. Ou esmagou o objeto assim, smart. Então, mas espera aí, como é que acabou a história do trabalho em que tive 0? Ana, como é que acabou? Acabou como tinha de acabar, com o professor muito arrependido e a pedir perdão ao Zorlac. Ricardo, desculpe lá, pá. O prof logo, desculpe lá. E eu, pronto, doutor, não há problema. Mas, doutor, eu amanhã, eu trago-lhe aquilo que lhe estou a dizer. Agora, corrija-me lá o trabalho, se faz favor. Corrija-me isso e depressa, que eu estou à espera do resultado e tem que ser pelo menos 20. O professor pediu desculpa, de joelhos, em princípio ficou tudo bem, mas no dia seguinte, Zorlac levou mesmo o computador para lhe mostrar os seus trabalhos de escrita criativa. Você tem aí tudo, doutor, você divirta-se. E ele vai, começa a ler, começa-se a rir e a rir e o caraças, e ele diz logo, pá, desculpa lá, pá. E o pessoal, pronto, partiu-se tudo a rir, da cena, começou tudo a contar a toda a gente e pronto, mano. Às tantas até a contínua do auxiliar do secundário na outra ponta da cidade de Castelo Branco sabia disso. Foi notícia em todo lado, o Jornal Regional de Castelo Branco, a manchete era professor pede desculpas de joelhos de joelhos a Zorlac e mais. O professor, depois de ler aquilo, não só lhe deu 19 na prova, como sugeriu que ele fosse o próximo Nobel português. Peguei e mandei-lhe tudo por e-mail.
Recebi um e-mail de volta, a sua nota é 19. Fui acusado de plágio porque estava demasiado bem escrito. Acontece-me imenso. Sim. É muito chato quando uma pessoa é genial. Está-nos sempre a acontecer, isto é duríssimo. Condenam-nos por sermos bons. No trabalho, o gajo falou mal e a meio do trabalho, e à frente de clientes e pá, eu não fui de modas. 2 minutos. Fui buscar o meu telemóvel, tentei ligar ao meu pai. O meu pai atendeu-me logo. Pai, olha, estás a ver o teu amigo, não sei o quê? Eu, olha, o do restaurante aí à frente do rio, vai ficar a boiar no rio. O meu pai, então, mas o que é que o gajo fez? Pá, não sei o que mais, falou-me assim. Eu, mas esse gajo é estúpido, mano. Se esse gajo conhece-me há anos, mano. O gajo pensa o quê? Estás à vontade, mano. Arranca-lhe a da cabeça. O meu pai foi literalmente assim. Arranca-lhe a da cabeça. Daqui a uma semana eu ligo. É gente meiguinha. Já sabemos a quem sai Sim. o Zorlac. Às vezes podemos pensar porque é que ele é assim, mas depois apresentou-nos o pai e percebemos. Eu trouxe aqui este exemplo para percebermos que ele não era só um grande mauzão na faculdade que dizia aos professores que o trabalho estava mais bem escrito do que se fosse feito por eles, como também levou isso para a sua vida profissional, nomeadamente neste restaurante em que trabalhou, em que certo dia aparece este amigo do pai que lhe respondeu mal. Respondeu de uma maneira que o Zorlac não apreciou e, portanto, não foi de modas. Ele disse, espera lá que eu já sei o que é que vou fazer. Vou ligar ao meu papá, vou Disse tomar logo, medidas. meu amigo, no final, vamos fazer contas. Mas pensar que eu sou algum otário ou mas é que disse logo. Liguei ao meu cota e já tenho aval para te arrancar a da cabeça, segundo as palavras dele. Agora vai-te sair do lombo. papá E acredita, deixou-te quando começares a chorar, arrancar-te a ninguém vai, cabeça. mano. Nunca mais me falou. Portanto, o que eu disse logo é que tu nem sequer nem falas agora. É que nem sequer olhas. Quando eu passar, olhas para o outro lado. Entendes? Que esta soube-me mesmo bem. O gajo nunca mais, mano. Portou-se muito bem, mano. Parecia um caniche mesmo daqueles bem ensinados. O gajo estava era com dor de corno, mano. Porque havia clientes que eram atendidos por ele. Andavam a pedir para ser atendidos nas minhas mesas. E as pessoas chegavam, em que mesa está o Ricardo? Depois chegava outra, em que mesa está o Ricardo? Depois chegava mais uma família, em que mesa é que está o Ricardo? Neste restaurante as pessoas não queriam saber o que era o prato do dia, Nada, só queriam não. ser atendidas pelo Ricardo. Não interessava o que é que iam comer. É óbvio que o outro tinha dor de corno e depois ficou com mais dor ainda porque o Zorlac deu-lhe cabo da cabeça, não é? Eles só iam lá só para ser atendidos por ele, para poderem privar uns segundos por ele. E alguns desses clientes diziam assim, era um bacalhau à Gomes de Sá e era o Ricardo vir trabalhar para a minha empresa, por favor. E atendi várias vezes um gajo que era CEO de uma dessas. Havia 3 CEOs dessa marca e o gajo estava-me sempre a chatear. Pá, tens que vir fazer os nossos recursos humanos, fazer uns testezinhos e tal, eu tenho a certeza que tu vais passar. Anda a bater, que tu bates bem, ou neste caso é anda a bater, que tu não bates bem. Vamos ver como correu. Pá, fiz a primeira entrevista de trabalho, chamaram-me para a segunda. Depois chamaram-me para a terceira entrevista, depois chamaram-me para outra entrevista, que era muito mais para resolver problemas e depois chamaram-me para a última entrevista de todas, que era em grupo. Pá, e o meu grupo era só gente burra como a o processo de seleção durou tipo um mês. E só havia uma vaga e eu fiquei com a vaga. Fico na dúvida se isto era uma seleção para empregado de balcão numa loja, como ele dizia, ou se era para a NASA, porque foram imensos testes, imensas provas e imensos candidatos e ele ficou, obviamente, com a única vaga. E valeu a pena, se valeu. Tipo, o período de experiência era um mês, pá, e eu durei, sei lá, 18 dias ou uma assim. Por? E chateei-me dos cornos com uma mandei tudo com o e vim-me embora. Claro. Ele não leva desaforos para casa, mas isto foi triste não para ele, que está sempre na maior, mas para os vários CEOs daquela empresa que queriam muito contar com o Zorlac, ex-Ricardo do restaurante, nos seus quadros. No dia em que eu me fui embora, um dos CEOs, que eram 3, não foi o do restaurante, era o outro, que era um senhor mais velho até, e disse, pá, tenho imensa pena que não tenhas ficado, pá, gostei imenso da tua educação, da maneira como falas com as pessoas, lidas com as pessoas, pá, fiquei super chocado de não teres ficado, e eu virei-me, olha, doutor, eu nem quero que se preocupe com a minha vida, mas eu presumo que você se preocupe com a sua, o que eu aconselho a fazer é, se não se importa, eu mando-lhe um e-mail, expliquei vários acontecimentos verídicos, que me faziam não querer lá estar, a resposta ao e-mail do gajo, olha, o que você contou é na verdade muito grave, peço-lhe que tenha a disponibilidade para fazermos uma reunião e eu virei-me para ele e disse-lhe logo, não há disponibilidade nenhuma. Isto é um problema que não é meu, é seu. Mas nada. Zero. Olha, um CEO mais velho é um CEO avô. É isso, Se avô. É difícil, essa é um bocadinho difícil. Não, mas não, pera. Ai, pera, desculpa. Zorlac disse, não vou a reunião nenhuma. Era o que mais me faltava. Disse isso? Então, ainda agora ouvimos. Ele Pois disse foi, tens razão. Ele disse na avó. Rover, e fui fazer uma reunião a foi. Lisboa. Nós comprovámos tudo aquilo que você disse, tudo aquilo que o Ricardo disse é verdade. Nós conseguimos comprovar isto. Foram despedidas 4 pessoas do sítio onde eu estava a trabalhar. Estive lá nem 3 semanas. 4 gajos despedidos. Uma eficácia brutal. Eu fico sempre à espera nas histórias do Zorlac que acabem com e depois acordei. E já estava atrasado para ir trabalhar. Portanto, se têm uma empresa e sentem que têm colaboradores a mais, contratem o Zorlac. Não é preciso contratá-lo um mês, basta 3 semanas e ele trata-vos disso. Extremamente desagradável. Grande Zorlac, o extremamente desagradável com impresso, clínicas com alinhadores transparentes e skip ciclos curtos lava a roupa em 15 minutos.